Tudo começou agora um pouco mais de um ano, foi em dezembro de 2021. Foi quando Deus falou comigo a respeito disso a primeira vez. Deus falou, vende o teu carro e fica a pé. Aí eu falei, tá, mas o carro era um sonho que eu tinha. Eu consegui conquistar o meu carro. Como que eu vou vender o meu carro e ficar a pé? Automaticamente eu comecei a questionar Deus. Eu falei, Deus, mas por que que eu preciso vender o meu carro e ficar a pé? E Jesus permaneceu por silêncio, Deus permaneceu por silêncio por alguns dias, isso me frustrava. E todos os dias eu ia para o meu lugar de oração, eu lia a palavra, eu não encontrava respostas. Falei, Deus, eu tenho entendimento que você falou comigo para mim vender o carro. Então, Deus pode falar com nós de diversas maneiras. Deus pode usar uma pessoa que pode entregar uma palavra profética para você, algo que palavras proféticas são uma revelação daquilo que você ainda não viveu, daquilo que Deus deseja que você viva lá na frente, ou para que você tenha uma decisão firmada a respeito com a palavra de Deus. Então, Deus vai usar pessoas para falar contigo. Você pode ter uma resposta de Deus através de oração. Deus pode falar contigo através de sonhos. Deus pode falar contigo através de visões. Deus pode falar com você de várias formas. Então, Deus, ele fala conosco. Deus, ele não é uma pessoa que está, inacessível. Você pode ter um relacionamento com Deus e falar com ele todos os dias. Ele é o maior interessado nesse relacionamento. Nós é que fugimos a maioria das vezes. Deus, todos os dias, ele deseja ter um relacionamento conosco. E ele é o principal interessado em que a nossa vida seja entregue a ele. Os nossos planos podem até ser bons, mas os planos de Deus para nós sempre vão ser melhores ainda. E a gente quer viver pela força do nosso braço, muitas vezes. Minha mãe costuma falar isso daí. Isso é Grazi, difícil. você quer fazer as coisas só com o braço, você tem que falar mais com Deus. Escutei minha mãe agora aqui, Jonathan. Foi Então, ela, Deus te mandando aqui pra me escutar mais minha amém. mãe. Deus começou a dar direcionamento. Vende teu carro e fica a pé. Eu falei, tá, eu Certeza, não Deus? consigo fazer isso. Será que vem de Deus? Será que não é pra trocar o carro às vezes, né? E pegar um Então, melhor? passou alguns dias, o meu carro que nunca deu problema, começou a dar problema. Começou da oficina. Falei, cara, eu acho que eu estou, atrasando a vontade de Deus pra minha vida. Porque Deus, ele vai te dar sinais. Às vezes ele vai precisar, fazer algo muito claro para que você entenda. Eu falei, tá, eu já recebi uma direção de Deus para vender o carro. Eu não vendi o carro ainda. Agora o carro tá me gerando uma despesa que, eu não precisava ter. Eu falei, amém, Senhor, eu vou vender o carro. Vendi o carro, fiquei a pé. Passou cerca de 2 meses. Deus falou, sai do teu apartamento e vai morar numa kitnet. Eu falei, Deus, é você? Aí foi um novo momento de questionamento, porque era algo que eu sempre desejei. Morar em um bom lugar, morar em uma boa casa. Então eu tinha todo o luxo que eu sempre tinha sonhado em ter, que eu desejava ter. E de repente Deus me fala, vai morar numa kitnet. Meu contrato de aluguel estava vencendo e eu estava tendo alguns problemas com o prédio, tendo algum problema com a companhia de energia. Simplesmente, do nada, a minha energia, que era R$ 200, veio 2.500. Nossa. E ninguém sabia explicar o porquê. E o meu contrato estava encerrando, eu comecei a procurar outros apartamentos na região, não encontrava nada. Falei, Deus, eu acho que Brilhou uma kitnet. realmente era você. E aí uma pessoa que trabalhava comigo falou, vagou uma kitnet lá no meu prédio. Falei, tá bom, Deus, eu já entendi. Saí do meu apartamento, fui morar na kitnet. Passou mais um mês e meio, 2 meses. No meu aniversário, o gerente geral sempre tinha o costume de trazer no dia do aniversário das pessoas um panorama geral do quanto a pessoa se dedicou, do quanto a pessoa produziu e entregou nos últimos meses. E naquele dia, o meu gerente se ateve ao meu lado cristão. Ele passou por 10 a 15 minutos falando do que ele via em mim como cristão. E aquilo foi um start, assim, uma chave para aquilo que Deus estava conduzindo na minha vida. Nesse momento, Deus falou, o teu ciclo aqui nessa empresa encerrou. O teu propósito aqui dentro foi atingido.
Tipo, você conseguiu sanar suas dívidas, era a sua prioridade e você fez Jesus conhecido nesse lugar. As pessoas estão sendo impactadas nesse lugar através da sua vida com Deus. Então, seu propósito aqui foi cumprido. Eu tenho algo novo para você. Eu falei, mas agora? Pô, eu tava vendo coisas tão incríveis e Deus começou a dar direções. Eu falei, Deus, para onde o Senhor quer que eu vá? E Deus falava, tipo, nada. E falei, não, isso tá muito estranho. Fui pro meu pastor, falei, pastor, eu acho que eu tô ficando doido, mas Deus falou para mim sair do meu emprego. Aí ele falou, senta aqui, vamos orar. Então a gente teve um tempo de conversa, de oração, e ele falou, Fábio, eu sinto paz em relação a isso. Você sente paz no seu coração? Eu falei, sim, eu sinto paz no meu coração. A paz, ela é um grande balizador para as nossas decisões com Deus. Então, quando você leva as suas decisões para Deus, Deus, eu preciso fazer isso, ou eu devo fazer isso, Deus vai te dar paz na sua decisão. Se você não sente paz, não toma essa decisão. Significa que Deus não está contigo nessa decisão. Se você tomar essa decisão por conta própria, saiba que as consequências são suas. Então, quando você sente paz com relação a uma decisão, você compreende, sim, essa decisão vem de Deus. Foi difícil sair da empresa. Foi difícil deixar tudo isso para trás. Eu trabalhei por 7 anos na empresa. E Então, quando você chegou aí pro seu gerente geral, o que ele ele não quis. Ele tem certeza, quer pensar mais um pouco, respira, vamos viver umas férias? Ele pediu pra mim pensar, pediu se era isso mesmo, se eu realmente tinha certeza do que eu tava fazendo, se eu não tava passando por problemas dentro da empresa, se eu não queria trocar de área, porque ele gostava da minha pessoa como profissional. Ele falou, não, vamos mudar você de área, então, vamos fazer uma outra coisa, mas não sai da cooperativa, tipo, permanece conosco, a gente gosta do teu trabalho. Falei, não, eu tenho uma direção muito clara de Deus, que o meu ciclo aqui encerrou. Deus tem coisas novas para mim e não está incluso permanecer aqui na empresa. Então, eu cumpri o meu aviso prévio, entreguei, encerrei tudo o meu tempo com essa empresa, mas eu ainda não tinha nada da parte de Deus. Meu Deus, E o agora? que eu faço agora? Quando era isso? Isso foi exatamente há 6 meses atrás. Foi no início de julho de 2022. Então, passado uma semana, meus amigos da igreja falaram, a gente está indo para Dunamis Farm, em São Paulo, fazer uma escola de avivamento, que se chama Greenhouse. Falei, o que é isso? Aí eles falaram, então nessa escola de avivamento você vai receber mais da parte de Deus sobre o evangelho, sobre o que é ser um missionário, sobre como é levar uma vida totalmente entregue para Deus. E olha, gostei, acho que eu vou participar. Muitas das decisões que nós vamos tomar com Deus vão depender da nossa maturidade. Você também precisa tomar escolhas. E essa era uma escolha sábia no momento. Eu estava com uma oportunidade de passar 15 dias em São Paulo, imerso na realidade de Deus, imerso na presença de Deus, recebendo diretamente dele. É uma decisão sábia. Então, eu fui para a fazenda e durante a fazenda, Deus começou a falar comigo. Foi a primeira vez em que eu ouvi a voz audível de Deus. É possível ouvirmos a voz de Deus, realmente a voz de Deus falando conosco. Isso aconteceu uma vez na minha vida, nos meus 5 anos de conversão. Talvez se passem anos e nunca vamos ouvir a voz de Deus, mas existem momentos em que Deus fala conosco em voz audível. Isso para mim foi muito importante. Deus deu a direção. Eu vou te levar para as nações. Eu vou te levar para conhecer um evangelho diferente da sua realidade. Falei, agora eu estou entendendo o porquê Deus moveu tudo isso. Porque Deus me tirou da empresa. E foi muito bacana, porque dentro da empresa Deus me deu a oportunidade de me aperfeiçoar na gestão de pessoas. Então, eu geria pessoas lá e eu entendia que gerir pessoas era por conta do meu trabalho. Tava em treinamento ainda. Mas hoje, o meu aprendizado em gestão de pessoas lá dentro do meu trabalho proporciona que eu cuide dos filhos de Deus, que eu cuide das pessoas dentro do corpo da igreja. Então, Deus ele nunca faz nada por acaso, nunca é desperdiçado da parte de Deus. Ele sempre vai encontrar uma maneira de aproveitar tudo aquilo que aconteceu ou está acontecendo na sua vida. Inclusive suas dores, seus traumas? Inclusive suas dores, seus traumas. Aquilo que um dia foi dor em você, talvez esteja como dor na pessoa do seu lado.
Deus vai usar a sua dor, o que ele curou na sua dor, para que outra dor seja curada. Então, durante a escola, Deus falou, ide, vai para as nações. Mateus 28, 19, como eu comentei antes, é a grande comissão. Todos são chamados a cumprir a grande comissão. Isso é o que eu tenho para você agora, nesse momento. 15 dias depois, iniciava uma escola de missões. E tinha mais alguém nesse grupo que você foi que ia? Ou tava só você nessa jornada? Da minha igreja. Ali, no teu ciclo ali que foi junto. A gente foi em 10 pessoas. Uhum. Dessas 10 pessoas, eu e mais uma moça recebemos a mesma orientação. De 15 dias depois, ingressar na escola de missões. E vocês foram pro mesmo lugar ou isso aí cada um vai para algum lugar? Como é que funciona isso daí? A gente ingressou na escola, uma escola de missões, é uma parceria entre a Dunamis Farm e a Jocum, que é uma escola de missionários do Brasil. No mundo, ela se chama IUAN. Traduzindo, são Jovens com um Propósito. Então, existem bases da IUAN, Jocum, no Brasil, espalhados pelo mundo todo, onde os missionários vão para essas bases e realizam trabalhos missionários nesse país, nessa região. Então, essa escola, ela forma novos missionários. E a gente recebeu a direção de ir para essa escola. Então, quando você ingressa na escola, você faz uma chamada aplicação. Você traz aquilo que Deus está falando ao seu coração. Eu quero ir para tal nação. Deus tem me falado sobre a nação X, sobre a nação Y. Eu fiz a minha aplicação para Portugal, África do Sul e Estados Unidos. Que era o que Deus estava falando comigo naquele momento. Porém, a liderança da minha escola entendeu que não era isso. Que Deus tinha uma direção nova para mim. Uma direção diferente. Eles falaram, Fábio, a gente orou e entendeu que você deve ir para as Filipinas. Eu falei, uau, onde fica Filipinas? Como eu falei antes com ele, é exatamente a pergunta que eu me fiz quando eu vi o país, né? Aonde fica Filipinas? Filipinas, então, basicamente... O que fala em Filipinas? Filipinas, eles falam... A língua principal da Filipinas se chama Tagalo. Porém, dentro... Filipinas é um conjunto de ilhas na Ásia. Fica próximo da China. Acho que é a localização mais fácil de Próximo dizer. da China. Fica próximo da China, é um conjunto de ilhas. Só que eles falam 7.000 dialetos diferentes. Meu Deus. Cada ilha fala um. Então, tem muitas regiões que são pequenas ilhas. Então, às vezes, dentro dessa pequena ilha, a pessoa fala uma língua. É uma tribo ou um povo que acabou ficando separado dos demais. Aí você vai na ilha vizinha, a pessoa já fala uma língua diferente. Então, ao total, são mais de 7.000 dialetos que são falados nas Filipinas. Então, isso gera um desafio muito grande. E a outra pessoa da minha igreja que estava junto, ela foi para os Estados Unidos. Então, ela tinha uma palavra sobre os Estados Unidos e Deus direcionou ela para os Estados Unidos. Então, é uma incógnita, pode-se assim dizer. Deus vai dar a direção para onde Ele deseja que você vá naquela temporada. Então, Deus já pode estar falando contigo sobre alguma nação, mas pode existirem as surpresas, como foi o meu caso. Uhum. E naquele momento eu não estava entendendo nada, porque eu não sabia onde era Filipinas, eu nunca tinha vivido missões, eu não sabia o que era viver em missões, eu estava sem novas direções de Deus, sem um emprego, meus pais achando a maior loucura, meus amigos me achando doido. Mas os amigos da igreja, assim, acredito que o apoio foi maior? Não, também, assim, não. Também achavam Uma estranho loucura, assim. eu ter deixado tudo pra trás. Porque realmente vai completamente na contramão do mundo. Enquanto as pessoas querem uma carreira, querem estabilidade, um bom carro, uma boa casa, eu decidi renunciar a tudo isso, segundo a palavra que Deus me deu, para poder viver algo que eu não sabia. O que era? Simplesmente Deus falou, deixa isso que eu vou te levar para um novo lugar. Mas qual é esse novo lugar? Eu não sei. Mas você vai saber. Deus, eu confio em ti. Eu confio na sua palavra. Deus, quando Jesus me encontrou há 5 anos atrás, eu não tinha nada. A única coisa que eu imaginava, que eu sentia, era um desejo de morte. Eu não tinha vida, eu não tinha esperança, eu não tinha sonhos, só tinha dívidas, problemas, depressão, ansiedade, vício. Enfim, a lista é grande. Jesus me encontrou e me deu uma nova oportunidade. Então a minha vida não faz mais sentido a partir daquele momento. Não faz mais sentido viver as coisas do mundo,
sendo que Jesus me deu uma oportunidade. E existem outras pessoas mundo afora que são como eu era antes, que precisam conhecer a Jesus, precisam ter a sua vida transformada da mesma maneira que a minha vida foi transformada. Então, quando eu entendi o propósito de Deus para minha vida, eu entendi que o grande sonho de Deus era me levar para as nações e fazer com que aquilo que um dia foi dor, aquilo que um dia foi tristeza no meu coração, se transforme agora em alegria para outras pessoas. Que as pessoas possam ver, poxa, Deus restaurou essa vida. Se esse cara passou pela depressão e está aqui, eu também posso passar. Se esse cara um dia foi abusado sexualmente e hoje está aqui, é porque eu consigo superar esse trauma. Se esse cara foi perdido no baralho um dia e está aqui com as finanças restauradas, significa que eu posso fazer isso também. Que Deus pode restaurar a minha vida também. Então, isso vai nos dando mais fôlego de vida, vai nos dando mais vontade em fazer as coisas. Passado um mês que eu estava na escola, meu pastor me liga. Falou, então, fiquei sabendo que você vai para as Filipinas. Eu falei, pois é, não sei onde fica Filipinas, mas amém, vamos. E eu falei, eu ainda estou buscando entender o porquê das Filipinas. Até esse momento, eu sei que a Ásia é um lugar perseguido, é um continente perseguido. Significa que o evangelho não pode ser pregado abertamente. Se você pregar o evangelho na Ásia, você é preso, torturado e até morto. Nossa. E as Filipinas é o único país da Ásia onde é permitido pregar o evangelho. É o único país da Ásia que é considerado cristão, por se assim dizer, onde existe liberdade para o evangelho. Então, eu ainda não entendia o porquê, mas eu queria viver um evangelho diferente. Era a palavra que Deus me deu. Deus falou, você vai viver um evangelho diferente da sua realidade. Eu falei, amém, Filipinas é bem diferente. Vamos lá. Aí meu pastor falou, vai ser o seguinte, faz cerca de 2 anos que a nossa igreja, Lagoinha Cuiabá, recebeu a orientação de implantar uma igreja nas Filipinas. Mas até hoje, não havia se levantado ninguém para ir. Deus não tinha me mostrado ninguém para ir para as Filipinas. E hoje, Deus está te levando para as Filipinas para que o propósito da Lagoinha naquele lugar seja iniciado. Então, tudo começou a fazer sentido. Tudo que Deus estava falando comigo nos últimos 6 meses, todo o propósito que Deus estava compartilhando comigo começou a fazer sentido. Falei, poxa, Deus me tirou do meu trabalho. Deus tirou do conforto da minha casa para que o povo filipino seja encontrado, para que Jesus seja conhecido nas Filipinas, para que Deus seja conhecido naquela nação. E, vamos, eu preciso ir. Eu entendo que o propósito que Deus tem para mim lá naquela nação é grande, eu quero ir. Então, Deus ele foi falando aos poucos, foi compartilhando aos poucos, até que eu tivesse um desenho completo daquilo que Deus queria para mim. Então, Deus me pediu para renunciar a coisas sem que eu soubesse o que viria depois. Mas Deus ele é sempre bom, é sempre fiel. E o que a palavra que ele me deu, ele cumpriu até o fim. Tudo aquilo que ele me prometeu, ele cumpriu. E Deus tem sido fiel. Desde o início da minha caminhada, tudo aquilo que Deus falou, ele foi fiel. Tudo aquilo que Deus me prometeu, ele foi fiel. Então, a minha vida não pode ser de outra forma, senão dedicada para ele. Sempre que Deus fala comigo, ele cumpre. Sempre que ele promete algo, ele cumpre. Por que eu vou decidir viver uma vida diferente? Por que eu vou escolher viver a vida pela minha vontade, se Deus tem algo que é muito melhor para mim? Então, isso fez com que eu tomasse essas decisões, em que eu decidisse realmente entregar a minha vida por completo para Deus e se tornar um missionário. Não é fácil. Vou dizer, não é fácil. Ser missionário é muito difícil. Ir para uma outra cultura, onde você não fala a língua, onde a alimentação é diferente. A gente passou 60 dias, por exemplo, tomando banho de caneca. Simplesmente, o nosso banho era uma torneira na parede, um balde e uma caneca. Tomando banho na água gelada. Muitas igrejas onde a gente foi, a gente dormiu no chão. Isso que eu ia perguntar. Aonde você fica quando você está fazendo uma missão? Tem algum lugar específico? Você já vai assim com algum lugar ou não tem? Isso. Sempre que a gente vai para as missões, a gente tem um lugar específico que é uma base da IWAN, da Jocum Brasil, espalhadas pelo mundo. Então, essas bases elas já estão prontas, já estão recebendo missionários e tem um mínimo de estrutura para receber as pessoas. Uma torneira com água.
O mínimo de estrutura. Gostei, hein, Fábio? É um mínimo, dá pra sobreviver. Parabéns, olha. É Deus, né? Porque eu não iria, né, Jonathan? Com essa estrutura que você me passou agora, não me... Então, existem as dificuldades. Não é fácil. Ser missionário aqui no Brasil é bem mais tranquilo. Agora, quando você resolve ir pra África, quando você resolve ir pra Ásia, onde eu fui para as Filipinas, é um país aberto. Agora, teve pessoas da escola que foram para nações perseguidas, em que a polícia correu atrás deles. Nossa. Já teve pessoas que sofreram, teve pessoas que foram perseguidas. Existem missionários da Jocum que hoje já estão fora do campo, mas que foram torturados, foram presos, foram espancados. Então, existem nações onde é um pouco mais difícil a missão. Mas Jesus nos falou sobre isso. A caminhada não vai ser fácil. Se preparou. Mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Você vai dar conta. Vai ser difícil, a sua carne vai doer, mas vai valer a pena no final. Então, a gente passou por muitas dificuldades na Ásia, a gente passou por muitas dificuldades nas Filipinas, mas quando a gente olha o panorama geral, foram 2.600 pessoas impactadas e foram mais de 1.000 salvações. Então, valeu cada banho gelado, valeu cada esforço, valeu cada noite que a gente dormiu no chão. Porque a base, ela tem dormitório, tem cama, tem colchão, tem tudo. O que tu leva? Tua roupa do corpo. Um mochilão. Bacana. Um mochilão com as suas roupas. Porque a gente subiu montanhas, a gente foi para várias vilas, para vários lugares. Havia ministérios que a gente fazia durante a semana, que era em conjunto com as igrejas. Então a gente ia para uma igreja, às vezes passava a semana toda lá, ia com os membros para as comunidades, ia com os membros para as vilas, para bater de porta em porta, pregando o evangelho, falando sobre Jesus, orando pelas pessoas, entregando alimento, porque existe uma pobreza muito grande nas Filipinas, infelizmente. Então, muitas pessoas às vezes não têm o que comer. Então, a gente levava alimentos para essas pessoas e, além da mensagem do evangelho, às vezes a pessoa estava sem comer aquele dia, então a gente levava uma esperança. A gente levava o amor de Jesus, mas a gente levava também algo novo, algo que eles precisavam. Algo que nos machucou muito foi uma história de um menino que ele compartilhou conosco. Ele tinha cerca de 12 ou 13 anos e a única coisa que ele comia era arroz 3 vezes na semana. Nossa. Tudo que ele tinha para comer era arroz. E ele só conseguia fazer isso 3 vezes na semana. Então, nós vivemos uma realidade incrível aqui no Brasil. Nossa vida é tão incrível aqui. E quando você se depara com uma realidade dessa, como desse pequeno filipino, você vê, o quão ingrato eu sou com a minha vida. Quanta coisa eu posso dar glória a Deus, quantas coisas eu posso agradecer todos os dias. E a gente reclama, a gente murmura, mas quando você chega lá num país como esse, como as Filipinas, e você olha para a situação que aquele povo vive, a necessidade que as pessoas têm, quanta criança abandonada nas ruas, essa criança passando fome. Então você fala, a minha vida é um luxo. E, tem pessoas que estão precisando. Tem pessoas que precisam de uma casa, tem pessoas que precisam de comida. Eu ia te questionar a respeito dessa criança que tu comentou. Ele, acesso à escola não tem também? Isso, como que é? Muito difícil. Existem lugares nas montanhas, por exemplo, onde é bem difícil. Escolas que a gente foi, por exemplo, que tem 4 classes dentro da mesma sala. Então, o aprendizado é mínimo, o governo não é como no Brasil, que o governo manda a merenda para a escola. É isso que eu me questionei, assim, ele vai para a escola, então 3 vezes na semana e come lá? Não é lá, não é eu assim. Acho que como são várias ilhas, né, o transporte lá deve ser complicado, isso, né? Não tem esse apoio que nós temos no Brasil, por exemplo. O país não é rico como o Brasil é rico. Então, o governo não consegue dar esse apoio para as pessoas. O governo não consegue ajudar financeiramente essas crianças que estão na rua, não consegue tirar essas crianças da rua, não consegue levar o alimento para essas pessoas que precisam. Então, muitos sobrevivem do jeito que dá. O povo filipino, ele é baixinho. Ele tem cerca de 1,5 metro, mais ou menos, em média. E é muito da alimentação.
eles não recebem, tipo, Mínimo. uma alimentação Adequado. balanceada. Eles não têm um mínimo de nutriente nem para desenvolver direito. Então, você encontra alguns filipinos maiores, mas muitos filipinos, tipo, são muito pequenos, porque não houve alimento. Quando ele era pequeno, ele não teve alimento, ele não teve comida, ele não teve o básico nem para crescer. Então, você vê que uma realidade assim, cara, essas pessoas, se elas não tiverem Jesus, elas não têm mais nada. Então, estar naquele lugar transforma não só a vida daquelas pessoas, mas a nossa vida também é transformada. Tipo, para mim foi uma temporada. Eu passei 60 dias nas Filipinas, mas a minha vida foi transformada completamente. A gente fala que esse período da escola são 6 meses, mas que a gente cresce cerca de 7 anos. Porque você vive uma realidade que... Eu imagino, se deparar com essa realidade deve ser complicado. Eu cheguei a me arrepiar aqui essa história. E o que você faz assim daí? Chegou lá, viu a história do menininho. Qual é o sentimento que dá? Não dá vontade de... Ele tava contando que o cansaço psicológico, quando chegava pra dormir, parecia que tinha trabalhado o dia inteiro ali puxando uma enxada e tava acabado. Eu imagino, absorvendo esse tipo de... Infelizmente, realidade. você não consegue fazer muita coisa. A gente leva o alimento para essas pessoas. E de onde vem esse alimento? Nós comprávamos, nós adquirimos. A viagem, ela tem um custo, a viagem missionária. Então, a Entendi. gente arrecadou um dinheiro em que a base determinou X valor para sua estadia, alimentação e para os ministérios. Para você fazer as viagens, para você comprar alimento para levar para essas pessoas. Então, a base adquiria os alimentos para que a gente levasse para as vilas, para distribuir para essas pessoas. Entendi. Então, a gente levava amor, levava o carinho, levava um abraço, uma esperança para esse povo, levava o alimento, mas não tem muita coisa que a gente possa fazer, porque são muitas pessoas. Às vezes a gente chegava numa vila, numa quadra de basquete, começava a brincar com as crianças, você olhava para o lado, tinha 50 crianças. Nossa. Então, é impossível atingir todas essas crianças. Tipo, você consegue ajudá-los momentaneamente, mas a proporção é tão grande que foge do controle. Infelizmente, você não consegue fazer muita coisa. O que nós sempre fazíamos para essas pessoas é orar e interceder por elas. Pedir que, de alguma maneira, Deus toque a vida delas. Deus traga provisão de alguma forma para essas pessoas. Para que Deus proteja a inocência dessas crianças. Para que Deus guarde essas crianças. Porque, infelizmente, no mundo físico, a gente não tem consegue. condições de fazer algo por eles. Mas a gente pode orar por eles. Inclusive, cristãos que estão nos ouvindo, orem pelo povo filipino. Eles precisam de orações. Eles precisam da sua ajuda. Outra coisa que eu ia pedir em relação a isso, e que nós conversamos no off, né? Tá. Brasileiro, fala português, tá indo pras Filipinas, fala galo, isso? Tagalo. Tagalo. Eu, né? Tem que ser a Graça. Tagalo. E daí, como é que é essa oração, Fábio? Como é que eu vou chegar lá? Como é que a pessoa vai me entender? Esse foi, talvez, o nosso maior desafio. Eu falo muito pouco do inglês. O inglês é muito básico. Nós tínhamos 2 meninas no nosso grupo. A gente foi em 9 pessoas aqui do Brasil. 3 meninas que falavam muito bem o inglês. Uhum. Então, quem não falava o inglês, falava em português. Quando ia pregar o evangelho ou ministrar em algum lugar, falava em português. Uma pessoa do nosso grupo traduzia do português para o inglês. E as pessoas, os nossos contatos lá nas Filipinas, eles traduziam do inglês para o tagalo ou do inglês para outra língua que era necessária. Então, às vezes, para que a gente fizesse algo, eram necessárias 3 traduções para que a nossa mensagem chegasse até a pessoa. Mas Deus estendeu graça, mesmo no nosso inglês limitado, às vezes, porque a gente era dividido em grupos. Então, às vezes, você precisava pregar com o seu inglês básico, mas era muito maior a vontade de Deus em alcançar aquele povo do que a nossa vontade. Então, as pessoas sempre recebiam a mensagem ao final. Deus sempre vai encontrar uma estratégia para que eles recebam. Pô, a gente só precisa estar disposto e disponível aí. Deus vai nos usar. A palavra de Deus diz que, é algo muito engraçado, mas Deus usou um burro uma vez para falar com uma pessoa. Então, tipo, se Deus conseguiu usar um burro para se comunicar com alguém, cara, você é capaz.
Deus pode te usar. Fala, então. Brincadeira. Ali eu acredito que você estava sendo uma ferramenta, né? Isso. Estava sendo usado para entregar o que Deus queria. Então, O idioma ali ficou em segundo plano. isso. O idioma não foi uma limitação. Era uma das nossas dificuldades, sim, mas o idioma não foi uma limitação. Porque o poder de Deus, ele é sobrenatural. Ele vai além da nossa limitação, ele vai além da nossa capacidade. Algo que é muito surpreendente. Na viagem anterior, em 2019, quando outros missionários da nossa escola foram para as Filipinas, houve um dia em que uma das alunas estava pregando com o seu português, uma pessoa traduzindo para o inglês, uma pessoa traduzindo para o tagalo, e o Espírito Santo de Deus veio sobre o lugar. E naquele momento, as pessoas passaram a entender o português que estava sendo falado. Então, a moça falava em português e as pessoas entendiam em tagalo. Não precisava mais de uma tradução. O próprio Espírito Santo traduzia para essas pessoas. Então, o ser humano é limitado, mas Deus, ele é ilimitado. Se ele deseja entregar a mensagem vai chegar. Você só precisa estar disposto a fazer algo. Deus vai te usar. Isso aqui nós discutimos bastante lá em casa, né? Volta e meia. Sobre buscar Deus, né? E as pessoas, elas costumam buscar Deus dentro das igrejas. Mas é só lá que eu encontro ele, Fábio? Não. Isso é algo muito interessante de se falar. Cerca de 3% das pessoas, dos cristãos, são chamados para a esfera da igreja. Nós compreendemos hoje que existem 7 esferas da sociedade onde Deus deseja alcançar, onde são as principais 7 esferas onde Deus atua. E a igreja é uma dessas esferas, só que apenas 3% dos cristãos são chamados para a esfera da igreja. Ou seja, você vai manifestar a glória de Deus na igreja, mas isso é para apenas 3% das pessoas. Você vai ouvir a Deus na igreja, mas a igreja é o básico, é o mínimo. É como se fosse uma refeição na semana. Você não sobrevive com uma refeição na semana, com um culto no domingo à noite, onde tem 40 minutos de louvor e 30 minutos de palavra. Não é o suficiente. Então, você precisa buscar a Deus na sua casa, com a sua família. Você precisa ter uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra. Você precisa encontrar outras pessoas que também são cristãs, para que você tenha um discipulado, para que você fale sobre sua vida com essas pessoas, para que você fale sobre Jesus com essas pessoas. Então, através dessas pessoas, você vai receber orientações de Deus, você vai dar direções de Deus para essas pessoas. Então, existem inúmeras formas para que Deus fale conosco, para que Deus nos toque e também para que a gente atue. Existem a esfera da igreja, a esfera do business, a esfera da educação, a esfera da política, arte e entretenimento, mídia e família. São as 7 esferas em que Deus ele pode se mover e que entendemos são as 7 esferas principais onde os cristãos são chamados. Então, você pode levar a mensagem de Deus no seu negócio, na sua empresa. Então, a sua empresa, você é cristão, você tem uma empresa, então você vai estabelecer essa empresa com princípios cristãos. Você vai anunciar a mensagem do evangelho através da sua empresa. Você pode ser um professor e através do seu ensino você pode levar a presença, o amor de Deus. Você não precisa mudar, transformar um estado, transformar a maneira com que você traz o conhecimento para as pessoas, mas você pode manifestar a glória de Deus dentro de uma sala de aula. O que te impede de orar por um aluno seu que está com dor de cabeça? Então, você pode levar a mensagem do evangelho através de uma sala de aula. Existe uma carência muito grande na questão de arte e entretenimento. Uma carência em filmes cristãos, uma carência em séries, enfim. Deus tem chamado pessoas para se levantarem na esfera da arte e entretenimento, para produzirem filmes cristãos, para ensinarem sobre a Bíblia nos filmes, nos vídeos. Deus tem chamado as pessoas para a igreja, para serem pastores, apóstolos, profetas. Então, existem todas essas áreas.
para que você possa manifestar a glória de Deus e para que você possa receber também da parte de Deus. A gente não deve se limitar a uma igreja. Tipo, Deus ele vai muito além das paredes da igreja. Essa discussão é lá na nossa casa, eu moro com a minha sogra, né? E aí ela é da Deus e Amor, né? Ela é bem extremista, assim, um evangelho diferente deles. E aí eu procuro, quando eu posso e quando eu tenho oportunidade, tentar entender o evangelho. E aí eu notei que você tem tatuagens. Eu queria entrar nesse assunto polêmico agora. Como que você enxerga ou como que o evangelho trata esse tipo de... Porque a minha sogra lá, ela condena veementemente isso. Então, para ela, esse tipo de atitude vai descaracterizar o cristão. E eu vejo da seguinte forma, até eu faço a pergunta para ela sempre. O que vai se salvar nossa alma? Né? Acho que eu tô certo nessa parte. E se eu estiver aqui na Terra e perder um dedo, perder um braço, quando minha alma for com Cristo, né, com Jesus, eu vou estar com esse braço, com essa mão ou não? Eu sempre pergunto para ela isso. E ela pensa um pouco e responde que sim, que vai estar. Então eu penso, a tatuagem não vai comigo nesse sentido, né? Usando a analogia. Eu queria que você falasse para nós aqui como que você vê isso e como que você já achou alguma coisa no evangelho que condenasse ou alguma coisa do tipo. São doutrinas de cada igreja. Então, cada igreja estabelece as suas doutrinas. Existem igrejas que são muito mais conservadoras, por exemplo, que as mulheres só devem usar saia e vestido, cabelo longo, que a mulher não pode colocar uma calça jeans. Existem igrejas um pouco mais liberais, por assim dizer, e todas as igrejas, elas geram seus princípios de acordo com seus fundadores, digamos assim. É algo que vem de geração em geração. Mas o que a gente precisa entender é realmente aquilo que está na palavra. Tipo, sempre olhar sobre a luz da palavra de Deus, sobre a Bíblia. Na Bíblia não fala nada sobre condenar o uso de tatuagens, de piercing, enfim, de inúmeras coisas que são muitas vezes criticadas e condenadas. A Bíblia não condena essas coisas. A Bíblia não condena isso. Por exemplo, uma pessoa fez uma tatuagem antes de ser cristão. Então significa que ela nunca vai poder ser cristão só porque ela tem uma tatuagem? Então é algo que vai depender da doutrina da igreja. Então isso é algo que não tem como colocar uma palavra definitiva sobre isso. Tipo, se você tem tatuagem, você não pode ser cristão. Então é algo que vai depender. Ou vai ser menos cristão que alguém sem, né? Eu não consigo compreender isso também. Eu sempre bato nessa tecla. Não é algo que vai te impedir de ser salvo, porque você tem algo escrito no seu corpo, porque você tatuou algo no seu corpo. E é justamente isso que você falou sobre o membro. O nosso corpo, Deus fala, você veio do pó e do pó você voltará. Então, esse corpo vai virar terra um dia. O que nós fazemos com ele é algo, sim, sério, porque nós vamos precisar prestar contas por esse corpo. Então, se você levou uma vida desregrada, puniu esse corpo com drogas, puniu esse corpo com bebedeiras, com inúmeras coisas, você vai prestar conta por esse corpo um dia. Então, se você entende que a sua tatuagem não está ferindo os seus princípios cristãos, que a sua tatuagem não vai te impedir de ser salvo, amém. É algo entre você e Deus. Então, não é algo que vai te impedir de ser salvo. Se você não gosta de tatuagem, ok. Se a tua igreja... Não faça. Se a tua igreja proíbe, ok. E você se sente bem lá? Ou troca de igreja. Mas não deixe que isso te limite. Nunca coloque Deus dentro de uma caixa. Nunca coloque o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Deus, ele é grandioso demais para que você limite ele. Então, eu tive um pastor, quando eu morava aqui no Paraná ainda, em que ele usava dread no cabelo, tatuagens, alargador na orelha, e as pessoas olhavam para ele. E já começava o julgamento. Pô, esse cara parece um drogado. Esse cara é um julgamento. Grande homem de Deus, é um grande pregador, é um grande músico. Hoje ele lidera o F-Hope em Florianópolis, em Santa Catarina.
quando você olhava para ele naquela época, você dizia, esse cara parece um drogado. Mas o cara era um grande homem de Deus. Então, a nossa aparência externa gera julgamento. Mas o que importa para Deus é o que está no nosso coração. Deus vai avaliar no último dia aquilo que está no nosso coração. E não aquilo que está marcado na nossa pele. O Thiago Brunet, né, que é um pastor que eu gosto de ouvir a palavra. Ele, que eu li um livro dele fala recentemente, que... especialista em pessoas, já viu? Já. Ele é muito bom. Ganhei de uma amiga e antes do Jonathan continuar, a gente tem, quando você fala, 7 pilares, né? A gente não tem uma igreja fixa, né? Mas a gente tem sido levado para esse caminho, né? O business está nos levando, né? E acredito que hoje é muito mais fácil de a gente ter acesso, né, a Deus, a ouvir a palavra dele, do que antigamente, né? Pode falar dele. O Thiago Brunet, ele fala que uma das palavras mais citadas na Bíblia é dinheiro, né? E aí eu queria que você expusesse, né, a tua opinião quanto a dinheiro, que você também... Depois a gente quer falar sobre finanças, sobre investimentos, né? Como que o evangelho vê essa questão que o homem, como você mesmo falou, né? O homem tudo é movido a dinheiro hoje. Então, a palavra dinheiro aparece muito na Bíblia. Como que você avalia, assim, o sentimento do homem de querer mais o dinheiro, de repente colocar o dinheiro acima da família, alguma coisa nesse sentido? É algo muito preocupante, porque houve momentos da minha vida em que eu passei a colocar o dinheiro como o meu Deus. Então, esse é um grande problema, inclusive, tanto dentro como fora das igrejas, que as pessoas passam a endeusar o dinheiro, a buscar o dinheiro, a buscar uma fama, a buscar uma fortuna acima de buscar a Deus, acima de uma vida, um relacionamento com Deus. E o dinheiro, ele é citado na Bíblia de diversas formas, mas muitas vezes o dinheiro está relacionado a algo que não é bom. Então, existem vários aprendizados, como cobradores de impostos que se converteram e passaram a pregar o evangelho. Pessoas que roubavam, se converteram e passaram a pregar o evangelho. O jovem rico que tinha dinheiro e recusou deixar a sua fortuna e não seguiu Jesus. Então, o dinheiro, ele sempre vai estar relacionado a um problema. Então, as pessoas, elas administram muitas vezes mal o seu dinheiro. Então, isso faz com que ela se desestabilize, jogam essa culpa para Deus. Poxa, mas Deus não tem abençoado a minha casa. Deus, por que eu tô passando por isso? Deus, por que eu não consigo uma promoção? Por que eu não consigo... por que eu tô tão endividado? Meu salário cai na conta e desaparece. E às vezes não é culpa de Deus. Não é Deus que está te punindo. Talvez seja a sua má administração do seu dinheiro. Então, você precisa rever essas coisas. A palavra diz, Deus é o dono do ouro, da prata e do bronze. Deus, ele não precisa do nosso dinheiro. A palavra diz também que é mais difícil, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Porque o rico, ele olha para o seu dinheiro e diz, eu tenho tudo. Eu compro uma casa, eu compro saúde, eu compro o que eu quiser. Eu não preciso de Deus. Tudo que eu preciso, o dinheiro compra. Então, é muito mais fácil que uma pessoa como um filipino, por exemplo, que está passando por uma situação difícil, decida entregar a sua vida para Jesus do que uma pessoa que possui muitas posses. Porque a pessoa que tem muitas posses, ela não vê como sendo uma bênção de Deus sobre a vida dela. Tudo que eu conquistei na minha vida foi porque Deus permitiu que eu conquistasse. E o mesmo Deus que um dia me deu todas essas coisas falou, renuncie. E eu renunciei. Então, muitas pessoas têm posses porque Deus as abençoou. Deus permitiu que elas tivessem, mas elas negam a Deus. Elas dizem que foi conquistado pelo suor do trabalho. Que todas essas coisas não vêm de Deus, que ela não crê em Deus, que Deus não existe. Mas elas não olham que Deus permitiu que elas tivessem acesso a essas coisas. Então, a gente precisa ter um cuidado para que o dinheiro não se torne o nosso Deus. A busca pelo dinheiro não nos deixe cegos. A busca pelo dinheiro não faça com que nós nos tornamos pessoas rudes, mas talvez trapaceie, pise em outras pessoas para acessar o dinheiro. Então, o dinheiro, ele é uma coisa boa,
Mas a gente precisa sempre ter cuidado, porque ele vai nos levar a uma coisa que não é boa. Então, se nosso coração não estiver no lugar certo, o dinheiro pode nos tirar do caminho de Jesus. O dinheiro pode nos levar para um lugar de egoísmo, de ganância. Então, Deus permite que existem muitas posses. Que você se torne um milionário. Por que não? Mas por que Deus permitiria que você se torne um milionário? Só para você ter muito dinheiro? E talvez permitir que você seja um milionário e te perder? Fazer com que você perca a sua própria vida? Então, sempre vai ser para a honra e glória de Deus. Se Deus te permitiu se levantar de alguém que não tinha nada e hoje tem muita coisa, significa que há algum propósito para que essa riqueza tenha vindo. Deus quer encontrar pessoas, Deus quer impactar pessoas através disso de alguma forma. Você só precisa parar e ouvir a voz de Deus. Se Deus te permitiu alavancar a sua vida, as suas finanças, existe um propósito para isso. Se fosse só para você ser rico e ter uma boa vida, ele não faria isso. Porque ele poderia te alcançar, mesmo você sendo pobre, você sendo humilde. Não existe distinção de classe. Deus não te alcança porque você é pobre ou porque você é rico. Mas sempre vai ser para a honra e glória de Deus. Aqui na Terra o dinheiro vai facilitar, né? Para você entregar, no caso, atingir mais pessoas, né? A Graça sempre fala disso, que quanto mais pessoas ela atinge, mais realizada ela fica, né? Talvez ele proporcionou essa condição melhor para que você atinja mais pessoas. Isso, sempre vai ser para a honra e glória de Deus, sempre para a manifestação da glória de Deus. Deus não vai te colocar num lugar de evidência, porque o teu egoísmo vai te tirar do centro da vontade de Deus. O homem, ele é egoísta por si só. O homem, ele é ganancioso por si só. Então, às vezes, Deus não te permite que você tenha uma grande evolução, um crescimento financeiro na sua vida, porque ele conhece o seu coração. Ele sabe que na primeira oportunidade você vai preferir o dinheiro e não a ele. Você vai preferir tomar um outro rumo. Por mais que você fale, não, meu coração está em Jesus. Mas Deus conhece o seu coração. A palavra diz, antes de você ter sido gerado no ventre da sua mãe, eu já o conhecia. Fui eu quem o formei. Eu sei a quantidade de fios de cabelo que há na sua cabeça. Você tem uma pessoa que te conhece. Essa pessoa é Deus. Porque antes de você nascer da sua mãe, Deus já o havia gerado. Deus já o havia planejado. Então, Deus, ele sabe o que se passa no seu coração. Ele sabe em quem ele pode confiar posses ou não. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Não condenar Deus por coisas que estão acontecendo na nossa vida. Porque Deus está, às vezes, só te... Fugiu a palavra. Impedindo de fazer uma grande besteira. Deus está te protegendo. Então, às vezes a pessoa é humilde, ela fala, por que Deus não me abençoa? Por que Deus não muda a minha história? Por que Deus não faz tantas coisas na minha vida? Talvez Deus esteja só te protegendo, porque ela conhece o seu coração. Ela sabe que se você tiver dinheiro, você vai trocar Jesus pelo dinheiro. Vai pisar em alguém, esquecer. Então, é um grande problema, é um grande tabu, porque muitas pessoas acabam não falando de dinheiro nas igrejas, porque automaticamente quando se fala em dinheiro em umas igrejas, eu não vou dar dinheiro pro pastor. As pessoas associam que falar de dinheiros nas igrejas é dar dinheiro para um pastor, dar dinheiro para uma instituição. A Bíblia nos deixou uma instrução muito clara sobre entregarmos a primeira parte daquilo que produzimos como... Eu queria fazer até essa pergunta, queria usar teu conhecimento da Bíblia para perguntar como que você vê o dízimo. Muitas pessoas condenam o dízimo. Como que você... Até eu estava lendo o livro do Homem Mais Rico da Babilônia, e daí um dos ensinamentos sobre o ouro, né? O primeiro ensinamento é que você deveria guardar, a cada 10 moedas que você ganha, você deveria guardar uma para você. E aí assemelha muito com a Bíblia. A Bíblia também traz essa questão do 10%, de uma a cada 10, né? Eu queria que você expusesse para nós. Desde o início, desde o princípio, Deus criou os dois primeiros seres humanos, Adão e Eva. Então, esses dois seres humanos tiveram 2 filhos, chamados Abel e Caim. Ali, no começo, no princípio, já fala que um foi pastor de ovelhas e o outro foi agricultor. E Deus pediu que eles trouxessem as primícias da sua produção. Então, um trouxe as suas primeiras ovelhas que nasceram e o outro trouxe os primeiros produtos que a terra deu. Então, desde o início, desde a criação do mundo, Deus já pedia ao homem, traga as suas primícias. Traga a primeira parte de tudo aquilo que você produziu
como um movimento de gratidão por aquilo que você recebeu. Então, você entregar o seu dízimo, você entregar a 10ª parte, você entregar as primícias daquilo que você produziu no mês, é num sentimento em que você está sendo grato porque Deus te deu a oportunidade de ter isso na sua vida. Se você não entrega o dízimo com a gratidão no seu coração, então não precisa entregar. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não precisa do dinheiro das pessoas. Ele quer a sua gratidão. Então, eu entrego a 10ª parte de tudo aquilo que eu ganho, de tudo aquilo que eu produzo, porque eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Então, as pessoas acabam indo entregar o seu dízimo. Ah, mas eu estou entregando dinheiro para o pastor. O pastor vai gastar esse dinheiro, não sei com o quê. Então, se tá pensando, não adianta. Se você tá com o coração no lugar errado, é melhor que você nem entregue. E você não precisa pensar no que o pastor vai fazer com o dinheiro. O seu dízimo é a sua gratidão para com Deus. A partir do momento em que você entregou o seu dízimo, não é mais o seu dinheiro. Você devolveu para Deus aquilo que Ele te deu. O dízimo, ele acabou sendo distorcido no decorrer do tempo, mas o dízimo é você literalmente devolver para Deus a 10ª parte daquilo que Ele permitiu que você tivesse. Então, você retorna ao altar, retorna em um lugar de sacrifício e devolve 10% daquilo que Deus te deu em uma oferta de gratidão a Deus. E a partir do momento em que você entregou essa oferta, não é mais seu. O que a próxima pessoa, o que o seu pastor, o financeiro da igreja vai fazer com esse dinheiro, quem vai ter que prestar contas sobre isso é eles. Você fez a sua parte com Deus, você foi grato, você vai ser abençoado nisso. Se a igreja vai administrar mal o dinheiro, se o pastor vai usar esse dinheiro para fazer outras coisas, infelizmente acontece, mas é da índole e do caráter dessa pessoa. Não cabe a você julgar isso e não cabe a você carregar esse peso. Você não precisa carregar esse peso. O que o pastor vai fazer com o dinheiro? É ele com Deus. Ele vai se acertar com Deus depois, se ele estiver fazendo algo de errado com o dinheiro. Mas você está sendo grato todos os meses, vindo para Deus e entregando as suas primícias. Deus falava sempre, entregue a sua primícia, entregue a sua melhor parte. Separe um novilho perfeito, um novilho sem defeitos, sem problemas, um novilho saudável. E existe uma passagem quando Jesus está na terra, ele chega no templo e ele chega virando todas as mesas dos comerciantes, porque o sacrifício era para ser do seu rebanho, era daquilo que a sua terra produziu, era o salário, a 10ª parte do seu salário, e as pessoas simplesmente estavam dentro do templo, que era o local das ofertas, vendendo animais. Então, o preguiçoso não cuidou do seu rebanho, não cuidou da sua terra, aí ele vai lá no templo, compra um animal e oferece em sacrifício para Deus. Isso desagrada o coração de Deus, porque Deus queria a premissa do seu rebanho, não que você comprasse um animal para oferecer. Deus não precisa desse animal, Ele só quer que você seja grato por aquilo que Deus tem te dado. Deus não te deu esse animal, você foi e comprou ele. Então isso não alegra o coração de Deus. Então é a mesma coisa, você não entregar o seu dízimo, a sua primícia com gratidão, não faz sentido você entregar. Porque você não está com o seu coração no lugar certo. Você não está cumprindo você não está sendo grato com Deus. Você está cumprindo uma obrigação. O dízimo não é uma obrigação. É um convite que Deus nos faz a entregar uma oferta de gratidão a Ele. Deus permitiu que você recebesse um salário esse mês. Então eu vou pegar a primeira parte disso e eu vou entregar a Deus como uma primícia, como uma oferta de gratidão. E essa oferta de gratidão vai permitir que outras pessoas sejam alcançadas, outras pessoas sejam impactadas. Por exemplo, a minha viagem nas Filipinas, eu recebi ofertas da minha igreja. Então, veio oriundo de dízimos, veio oriundo de ofertas. Então, as pessoas são enviadas ao mundo através de dízimos e ofertas. Existem igrejas que são mais transparentes, outras menos transparentes. Então, você decide a igreja que você vai congregar. Eu não confio no meu pastor. Troca de igreja. Ou não fica falando mal da sua igreja. Não fica falando mal do seu pastor. Entrega a sua oferta de gratidão. E você fez a tua parte. E, por exemplo, se eu não vou na igreja, mas eu quero fazer essa devolução de gratidão, né? Devolver o dízimo ali, essa primeira parte.
eu pegar todo mês um valor que é o referente a essa devolução que eu faria numa igreja e ajudar alguém. Do coração. Tem a mesma validade? É importante que você participe de um corpo. Você pode fazer isso assim, mas é um princípio. Você levar isso à casa de Deus. Você levar isso ao corpo da igreja. E o corpo da igreja direcionar. Mas nada te impede de você fazer isso com... Deus fala para você cuidar da viúva, para você cuidar do órfão, para você cuidar do mendigo. Então, você pode fazer isso, mas a gente entende como um princípio de levar isso até a casa de Deus e a casa de Deus fazer essa distribuição entre as pessoas. Mas, por exemplo, eu conheço uma pessoa e a igreja não ajuda essa pessoa. Então, eu vou ajudar essa pessoa. Deus vai sondar o seu coração. Se o seu coração estiver fazendo isso em gratidão, é você com Deus. Você não está ferindo ninguém. Você está sendo grato, você está ajudando uma pessoa. Deus nunca vai ficar bravo, zangado. Já aconteceu no início da minha conversão, em que eu me questionava a respeito disso, em que eu entendia, o meu dízimo precisa ir para a igreja, o meu dízimo precisa ir para a igreja. E um dia eu estava em uma vigília e Deus falou, entrega o seu dízimo pro fulano. Entrega o seu dízimo pro seu irmão. Eu falei, tá, Deus, mas é o dinheiro do dízimo? E eu comecei a questionar Deus, por que Deus estava pedindo para mim entregar o dinheiro do dízimo para uma pessoa? E isso gerou um certo desconforto na minha cabeça, porque eu falei, tá, mas o princípio é entregar na igreja, por que eu vou entregar para uma pessoa? E depois de uma certa discussão com Deus, eu fui e entreguei o dinheiro para essa pessoa. E ele falou, a minha filha vai passar por uma cirurgia, a minha esposa conseguiu a passagem para ir, mas eu não tenho dinheiro para ir. E esse dinheiro é exatamente o dinheiro da passagem que eu precisava para ir com a minha esposa pra gente fazer a cirurgia. Nessa hora, eu fui espancado por Deus. Porque o dinheiro é colocado na igreja e Deus dá uma direção do que vai ser feito com o dinheiro. Então, naquele momento, Deus falou, o seu dízimo não precisa ir lá na igreja esse mês. O seu dízimo é para ajudar essas pessoas. Você pode entregar diretamente para ele. Então, foi algo que quebrou essa mentalidade minha em que, o dízimo precisa ser para a igreja. É um princípio entregar na igreja, mas ouve de Deus o que ele deseja fazer. Talvez Deus deseje que você ajude a viúva na casa vizinha. Eu não lembro aonde, não sei quando, eu já escutei, né, que quando alguém vem à tua porta pedir ajuda, que a gente deve ajudar, né? Não pensar o que a pessoa vai fazer. E eu sempre faço isso porque eu quero muito estar nessa condição de ajudar e não precisar ser ajudada. Então, sempre quando vem alguém, o que eu consigo fazer, eu vou ajudar. Porque se tá ali, foi porque Deus me mandou estar ali para abençoar a vida da pessoa, né? É bíblico. Existe uma passagem que fala que no último dia, no dia do julgamento, Jesus vai falar, eu mandei pessoas à sua porta. O peregrino passou pela sua casa e você não deu um lugar para ele repousar a cabeça. Uma pessoa que tinha fome passou por você e você não deu de comer. Um órfão passou por você, mas você não o ajudou. Essas pessoas eram a mim. Eram eu que estava lá e você não os ajudou. Então, quando você está ajudando essas pessoas, você está compartilhando o coração de Deus para com essas pessoas. Isso é um princípio bíblico. A viúva, o órfão, o peregrino, o mendigo, enfim, essas pessoas vão bater a nossa porta e faz parte de nós ajudar essas pessoas. Mas ele vai comprar dorgas, né? Bebida. Como acontece às vezes. Entrega o pão, entrega o alimento. Eu preciso de roupa, entrega uma roupa, um casaco. Então, você não precisa financiar o tráfico, mas você pode ajudar essa pessoa de bom coração. Você está com fome? Eu vou te dar de comer. Você está com frio? Eu vou te dar vestimentas. É isso que Jesus deixou de orientação. Jesus não falou nessa orientação para você dar dinheiro para essa pessoa, mas ele falou, ajuda o órfão, ajuda a viúva, ajuda o peregrino. Até porque eu acredito, né? A sensação que fica depois é aquilo que você falou, né? O direcionamento da paz. Você ficar bem. Então, se você está ajudando e está ficando bem, continua fazendo. A paz é o principal balizador. Eu fiz algo para alguém, ou eu estou prestes a fazer algo para alguém. Eu sinto paz ou não? Leva essa decisão sempre para Deus. Deus, eu preciso de ajuda sobre isso.
E não precisa ser uma oração completamente elaborada, mas, tipo, Deus está do seu lado a todo momento. Você pode falar com Ele da mesma maneira com que nós estamos falando. Existe algo fascinante que eu aprendi durante a escola, que mudou a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver a Deus. No tempo de Jesus, os discípulos viam Jesus como um homem, como um humano, um grande amigo que eles tinham. Então, Jesus estava com eles, eles viam Jesus dando risada, Jesus comendo com eles. E por mais que eles viam Jesus realizando milagres, curando pessoas, era o amigo deles que estava ali. E tem algo muito bacana sobre o nome Jesus, porque a tradução original se chamava Yeshua. E na nossa tradução acabou, na tradução do hebraico, acabou vindo para Jesus. Mas o nome original se chamava Yeshua. E Yeshua, ele era uma transformação do nome que se chamou Josué antigamente, que era Joshua. Então, de Joshua se tornou Yeshua. Existia, na época de Jesus, milhares de Yeshua. Por isso as pessoas, quando falam que Jesus andava no meio do povo, as pessoas não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Mas Yeshua, eu conheço vários. Tipo, ele era só um humano comum para os discípulos. Por mais que ele realizava os milagres, eles viam Jesus como um homem comum. Pô, é o meu amigo, eu vejo ele. Acessível. Tava lá na casa dele ontem. E existiam muitas promessas. O nosso Salvador vai vir, o Filho de Deus vai vir à Terra, o Rei que vai nos resgatar vai vir à Terra. E quando Jesus começa o ministério dele, ele fala, tipo, eu sou o resgatador, eu sou aquele que haveria de vir, eu sou aquele que o povo estava esperando, eu sou o Yeshua, o Filho de Deus. Mas quando Jesus morre, todo mundo fala, tipo, que decepção. Não era Jesus. Porque, cara, já veio milhares falando que era, e todos morreram. Aí agora esse cara chega aqui e fala que é o grande Yeshua e morreu. Todo mundo perdeu a esperança. Todo mundo desacreditou. Tipo, cara, eu realmente achei que Jesus era de verdade. E aí ele morreu. E quando Jesus ressuscita no terceiro dia, Jesus, ele aparece para os discípulos. E a maioria dos discípulos ainda assim não acredita. Tipo, a palavra diz que alguns deles se prostraram com o rosto em terra, porque entenderam. Ele é o Filho de Deus. Ele morreu e ressuscitou. Ele está conosco. Mas a maioria deles ainda olhava, tipo, cara, eu vi Jesus morrer há 3 dias atrás. O que o cara tá fazendo aqui? Tipo, eles continuavam olhando para Jesus como um homem comum. E isso limitava muito. Eles tinham a Jesus apenas como um amigo. Eles não entendiam a divindade de Jesus. Isso dificultava. Tanto que Jesus os exorta nesse momento. Homens de pequena fé. Porque eles olhavam para Jesus e continuavam vendo Jesus como um homem comum. Jesus não era um homem comum. E passou os anos. Hoje, as pessoas têm o problema oposto. As pessoas olham para Jesus. E Jesus está em cima de um pedestal, está pregado num pedaço de madeira. E eles olham para Jesus apenas como uma divindade. As pessoas não falam com Jesus diariamente porque eu vou atrapalhar Jesus, eu vou incomodar Jesus. Né? Jesus deve estar ocupado fazendo alguma coisa lá em cima. Né? Colocam Jesus apenas como uma divindade e não entendem que Jesus foi um homem. Que Jesus, ele é um homem. A palavra diz, ele era 100% homem, 100% Deus, mesmo quando ele estava aqui na terra. E quando Jesus morreu, ele não deixou de ser um homem, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Quando você fala assim que eu vou atrapalhar Jesus, eu sempre me pego nesse questionamento, assim, às vezes eu penso, por que eu vou quando falar? me pego a pedir alguma coisa, uma bênção, alguma coisa, eu penso assim, mas tem tanta gente que precisa tão mais do que eu, sabe? Eu fico com vergonha de pedir às vezes, e eu só agradeço. Então, minha comunicação com Jesus é só para agradecer. E como você falou, às vezes a gente enxerga ele como um homem ocupado que fica lá em cima num escritorião, né? E eu gosto de falar sempre que, para mim, Jesus, ele a gente não consegue compreender de fato como ele é, assim. Não tem como caracterizar ele. Eu acho que a gente tá aqui em evolução para encontrar ele um dia. E não sei se ele é um homem, se ele é um espírito. Não consigo colocar essa figura assim. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. E existe algo muito magnífico nisso, que tipo, eu fico empolgado. Quando Deus criou
o homem e a mulher, ele criou o homem e a mulher com um único propósito, que era ter relacionamento conosco. Todos os dias, a palavra diz que Deus colocou um jardim no Éden e colocou o homem e a mulher nesse jardim. Então, todos os dias, Deus vinha para o jardim para conversar com o homem e a mulher. Esse era o objetivo original de Deus, ter um relacionamento com cada um de nós, e ele fazia isso todos os dias. Então, Deus deu uma instrução para o homem e para a mulher. Eu coloquei ao centro do jardim 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de tudo que há no jardim, inclusive da árvore da vida, que vai te dar a vida eterna, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, certamente você morrerá. Ok. Instruções dadas, estava tudo certo. Porém, a serpente convenceu a mulher a comer. A mulher comeu. A partir do momento em que a mulher comeu, ela convenceu o seu esposo a comer também. Então, os dois pecaram. Quando eles pecaram, automaticamente eles olharam para si e falaram: opa, estamos nus. E se esconderam. Então, a palavra diz que eles teceram folhas e fizeram vestimentas para si. Então, quando Deus chega, normalmente naquele dia, Deus já sabia o que tinha acontecido. Mas Deus chega tranquilamente. Eu sou muito de criar imagens. Então, toda vez que eu tô lendo uma história ou contando uma história, eu imagino o cenário. Então, eu imagino Deus chegando, assoviando no final da tarde, bem tranquilo, vindo conversar com Adão e Eva. E aí ele chama, né? Adão, onde você está? Aí Adão atrás do mato escondido. Eu estou aqui. Aí Deus falou: por que você está escondido? Aí Adão falou: eu estou nu. Aí Deus falou: mas como assim? Você, sempre esteve nu. Como que você agora sabe que você está nu? Por acaso, você não comeu da árvore que eu falei para você não comer, não é? E aí o homem fala algo muito terrível. Em vez de o homem assumir o seu erro, assumir a sua responsabilidade naquele momento, ele aponta para Eva: a mulher que tu me destes entregou a fruta para mim. Então, o homem teve a oportunidade, ele pecou. Mas na primeira oportunidade que Deus teve, ele já demonstrou o seu caráter redentivo e deu a oportunidade para o homem assumir a sua responsabilidade, assumir o seu erro e corrigir o que ele tinha feito. Mas a primeira coisa que o homem fez, ao invés de pedir perdão e corrigir, ele apontou o erro para outra pessoa. Então Deus deu mais uma oportunidade. Mulher, por que você fez isso? Novamente, o caráter redentivo de Deus dá a oportunidade para que a mulher se arrependa, assuma o seu erro e se conserte com Deus. Então a mulher fala: não fui eu, foi a serpente que me convenceu. Então, nesse primeiro momento, Deus já nos dá a oportunidade de corrigir o pecado. Mas, em vez de o homem assumir o seu erro e a mulher assumir o seu erro, a sua responsabilidade, ele transfere a responsabilidade para um terceiro. E nesse momento é quando Deus se revolta. Porque ele deu a oportunidade, ele deu a escolha. E o homem e a mulher escolheram o mal. Deus deu a oportunidade deles permanecerem no jardim. Falou que eles morreriam. E eles escolheram experimentar do que era mal. Então Deus falou: a partir de hoje, eu não posso mais estar com vocês. O seu pecado vai te matar. Eu falei que o pecado ia matar. Então, a partir de hoje, vocês estão fora do Éden, vocês estão expulsos, porque se vocês se apresentarem diante de mim com pecado, vocês vão morrer. Vocês vão ser fulminados. Então, Deus se afastou do homem e da mulher, e o relacionamento, nós não conseguimos mais ter um contato, sentar e olhar para Deus, porque o nosso pecado vai nos matar. Houve apenas um homem que pôde ver a glória de Deus, e ele, viu literalmente a glória de Deus passando, ele não viu nem Deus, e ele ficou praticamente cego. Então, nós não conseguimos ver a Deus porque o nosso pecado nos mata. Mas o plano inicial de Deus era que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Então, o que Deus fez? Deus tentou restaurar esse relacionamento inúmeras vezes. Deus levantou, na Bíblia a gente vê Deus levantar juízes, Deus levantar profetas, Deus levantar reis, Deus levantar N tipo de pessoas. Todas as vezes tentando consertar o erro do homem, dando uma oportunidade para o homem voltar a ter um relacionamento com ele. E todas as vezes o homem insistia em permanecer no pecado. Deus criou um jardim, colocou o homem lá, o homem pecou. Então, pouco tempo depois,
surge o tal do Noé, que vocês devem conhecer a história. Deus encontra um homem justo chamado Noé. E ele fala, eu vou recomeçar. A família de Noé é uma família legal, eles estão limpos, então eu vou matar todo mundo, vou deixar só a família de Noé e nós vamos começar de novo esse negócio. Noé, faça uma arca, nós vamos guardar todos os bichinhos dentro da arca, nós vamos começar do zero. Então acontece o dilúvio, passa toda a situação, restou só a família de Noé no mundo e os animais. Então Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é um jardim para que ele volte a ter um relacionamento com Deus. No jardim, Noé planta uvas e dessas uvas ele faz vinho. E do vinho ele se embebeda. E novamente, no lugar onde era para habitar a presença de Deus, o homem voltou a pecar. Noé se embriaga e ele fica nu. Então a palavra diz que isso fez com que os filhos de Noé, ao verem a nudez de Noé, causaram um grande pecado, uma grande ofensa para Deus. E nesse momento, o plano que Deus tinha, ele matou todo mundo no mundo, salvou só a família de Noé, achando que Noé seria um homem justo, e Noé erra. Então, muitas vezes, o mundo nos condena. Nós condenamos as pessoas. Deus, ele escolhe pessoas erradas. Deus escolhe pessoas que são tortas. Deus escolhe pessoas que vão falhar. Infelizmente, as pessoas são falhas. Deus demonstrou isso, que ele escolheu pessoas como Noé, que naquele momento estavam justas, retas diante dele, mas que pouco tempo depois erraram. Deus não errou na escolha de Noé, mas Noé decidiu fazer algo de errado depois. Sempre vai ser uma decisão. Então, Deus continua tentando, e o homem sempre prefere o pecado. O homem sempre prefere o luxo, o dinheiro, a imoralidade sexual, a idolatria. Quando Deus parou de falar por um tempo com as pessoas começaram a fazer ídolos. Houve um momento em que Moisés subiu a montanha para falar com Deus e Moisés falou para o povo, vocês ficam aqui no pé da montanha, porque eles estavam com medo de subir, porque sabiam que se eles subissem eles iam morrer. Então Moisés sobe para falar e Moisés vê a glória de Deus e ele acaba ficando desacordado, eu acho que é 2 ou 3 dias. Então as pessoas que estão lá embaixo falam, nosso tio lá viu a glória de Deus e morreu. Aí eles resolvem fazer um bezerro de ouro para poder adorar. Vamos criar uma nova imagem para Deus e vamos adorar Deus aqui embaixo, porque se subir lá em cima é perigoso. É problema. E aí quando Moisés desce, os caras fizeram ídolos para adorar. E isso era justamente o que Deus não gosta. O que Deus deu várias instruções. Não façam para si ídolos. Vocês têm disponível o próprio Deus para que vocês conversem, se relacionem e adorem. Não precisam fazer imagens de Deus. Eu não sou um pedaço de madeira. Eu não sou um pedaço de metal. Eu sou o Deus vivo. Eu quero ter relacionamento contigo. Você não precisa ter relacionamento com um pedaço de madeira. Então isso era uma grande revolta para Deus. Porque ele queria se aproximar do povo. E o povo, em vez de querer a Deus, queria um pedaço de madeira. E então Deus tomou uma decisão que foi muito drástica. Foi enviar Jesus à Terra. Deus sacrificou o seu filho. Deus sacrificou Jesus, que era o seu filho unigênito. Deus mandou Jesus à Terra para ser a última oportunidade do homem voltar para Deus. O homem não poderia mais estar na presença de Deus por conta do pecado. Então Deus falou, eu tenho uma chance ainda. Existe uma possibilidade. Jesus veio à Terra, 100% homem, 100% Deus. Jesus abriu mão da sua divindade para estar na Terra e viver como um homem. Jesus passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Jesus passou fome, Jesus passou frio. Provavelmente Jesus foi tentado por mulheres aqui na Terra. Mas o que ficou é que Jesus nunca pecou. Jesus andou 33 anos na Terra e ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos, mas ele nunca pecou. Então, quando Jesus morre, ele morre fisicamente, no terceiro dia ele ressuscita e Jesus, ele é elevado aos céus. Então, hoje, nós temos acesso a Deus porque existe um homem na presença de Deus. A única maneira que Deus tinha de voltar a ter um relacionamento com um homem era tendo um homem justo na terra e que fosse elevado aos céus. Esse homem foi Jesus.
Então, hoje nós temos acesso à presença de Deus, porque existe um homem de carne e osso sentado ao lado do trono de Deus. Então, hoje nós temos a possibilidade de ter um relacionamento com Ele, porque existe um como nós, sentado com Ele. E quando Jesus morreu na cruz, Ele nos deu a oportunidade de termos os nossos pecados perdoados por Deus. O nosso salário era a morte. O salário do nosso pecado era a morte. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, Ele morreu por mim e por cada um de vocês, para que nós não precisássemos morrer, para que nós pudéssemos pedir perdão pelo nosso pecado, o nosso pecado ser perdoado, e nós pudéssemos estar na presença de Deus novamente, como era o plano original. Então, por isso hoje nós podemos conversar com Jesus, conversar com Deus, assim como nós estamos conversando, porque a presença dele está no meio de nós. E nós não mais morremos por conta do nosso pecado, mas nós temos a oportunidade de se relacionar com ele, porque agora tem um homem sentado lá em cima também. Oh. Vai começar o relacionamento. E aí, pessoal? Eu tenho certeza que com esse podcast a gente atingiu, né, um dos Com nossos certeza, hein? objetivos iniciais, de que era levar para as pessoas, né, mais espiritualidade, mais inteligência emocional. E com toda a tua história, com todo o teu evangelho, eu senti muito, né? Em alguns momentos eu fiquei com vergonha, assim, de mim mesmo, de pensar assim, cara, olha como ele tá falando, né? Olha como é fácil a gente se conectar com Deus e às vezes a gente fica colocando empecilho no nosso relacionamento, né? Então, eu acredito que assim como eu, o pessoal que vai estar assistindo esse podcast conosco aqui, também vai conseguir ter essa mesma visão de que, não, eu não preciso mudar nada na minha vida e eu posso ir do jeitinho que eu estou aqui hoje, com as feridas que eu estou, com os traumas que eu estou, eu posso ir desse jeito que Deus me quer, assim mesmo. Fábio, eu queria agradecer muito, muito mesmo. Eu imaginava que ia ser legal esse papo, mas eu não tinha ideia do que eu ia escutar de você. E eu acho que tudo o que eu venho buscando ultimamente é, como você falou, Deus vai colocando as pessoas, as coisas, o universo vai girando ali pra gente ouvir. Então, assim, muitas das coisas que eu buscava ouvir, eu ouvi de você hoje. Então, não sei se era pro pessoal de casa, mas eu me senti muito atingida aí com a sua palavra. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo por essa participação. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem pro pessoal que tá aí, que tá sentindo assim, um vazio. Por onde que eu começo? Eu já fui na igreja, lá eu não me senti bem. O que eu faço hoje? Eu tô aqui na minha casa, Fábio, e tô sentindo esse vaziozão, tô com uma ferida aí aberta. Como é que eu faço? Que mensagem que você deixa aí para essas pessoas? Como eu já falei antes, Jesus, ele não está dentro de uma caixinha. Não coloque Deus dentro de uma caixinha. Deus, ele é ilimitado. Então, você pode olhar para os lados agora e não enxergar a Deus. Não ver a presença dele, não ver uma saída, não ver uma oportunidade. Mas Deus está conosco a todo tempo. E desde o princípio, Deus nos deu uma oportunidade e uma chance de estarmos na presença dele de novo. Então, onde você estiver ouvindo esse podcast, eu quero te dizer que há esperança para a sua vida. Assim como Deus um dia transformou a minha vida, transformou a minha história, existe uma chance, existe uma oportunidade para você. Como eu falei no início, a palavra diz em Jeremias 29:11. Eu sei os planos que tenho para vós. São planos de bem e não de mal. São planos de fazê-lo prosperar. E uma outra passagem é João 3,16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer numa cruz, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de ter um relacionamento com Deus. Não desperdice o sacrifício de Jesus. Você tem a oportunidade ainda hoje de se colocar na presença de Deus e iniciar um relacionamento com Ele. Então, não desperdice o que Jesus fez. Aonde você estiver, feche os seus olhos e abra o seu coração para Deus. Da mesma maneira em que conversamos aqui todo esse tempo, inicie uma conversa com Deus. Fale com Ele. Abra o seu coração. Compartilhe as suas dores, os seus anseios. Se existe alguém realmente interessado nesse relacionamento, é Deus. Deus está mais interessado em ter um relacionamento contigo do que você está interessado em ter um relacionamento com Ele. Porque
um dia Deus gerou a mim e a você para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. E Ele está te esperando. Por todos esses anos, Ele ficou esperando esse dia. Ele ficou esperando a oportunidade de falar para você o quanto Ele o ama e que Ele está te esperando no seu quarto para que você possa estar na presença dEle, para que você possa se deitar no colo dEle, de um Deus que é Pai, de um Deus que é bom e que Ele possa curar cada uma das feridas que estão no seu coração. Então, feche os seus olhos e fale com Deus. Abra o seu coração. Você, com certeza, vai sentir a presença dEle da mesma maneira em que eu estou sentindo a presença dEle aqui agora enquanto eu falo essas palavras. Deus é contigo a todo tempo e existe uma oportunidade nova para você. Existe uma chance, existe uma esperança para a sua vida, assim como um dia existiu para mim. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado. As palavras foram muito tocantes. Não tem, né, como não assistir. Não tem como não se conectar. Não tem como a gente hein? estar aqui e não sentir tudo isso que você compartilhou conosco. Então, muito obrigada. Para o pessoal que a mensagem tocou, eu tenho certeza que você vai continuar a sua missão, já tem alguma em vista e quiser ajudar. Como que faz para entrar em contato com você? Não sei se você quer deixar o teu Instagram aí para o pessoal que sentiu aí no coração que quer fazer parte dessa missão e que quer ajudar. Vou fazer o meu merchan, então. Eu tenho um canal no YouTube que eu estou iniciando, se chama Amigo Crente. Nesse canal eu vou compartilhar sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, sobre as missões e também sobre finanças, negócios, enfim. E no meu Instagram eu também compartilho algumas coisas. Então, o meu Instagram é @Fabio_Bartoski. Também pode ser procurado assim no YouTube, também está Fabio_Bartoski. E você pode entrar em contato no meu direct. Caso você seja, por exemplo, um empresário e você deseja apoiar outros missionários, eu atualmente estou fora do campo missionário. Na próxima temporada eu não irei permanecer no campo missionário, mas eu tenho muitos amigos que são missionários e que têm essa necessidade, que dependem de pessoas para que financiem a missão. Então, se você quer apoiar um missionário, se você quer conhecer mais sobre Jesus também, se você tem dúvidas, se você tem questionamentos em que você não tem para quem perguntar, não tem com quem conversar, o meu Instagram está disponível, está aberto para que você me mande um direct para que a gente converse. Vai ser o maior prazer compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida e também poder compartilhar o amor dele contigo. Muito obrigada, pessoal de casa. Muito obrigada a vocês que nos assistiram até agora. Para quem gostou, já deixa aquele like, comenta aqui se você também sentiu aí a palavra de Deus na tua vida. E muito obrigada a todos vocês. Até o próximo episódio, pessoal. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And